E aí o Palmeiras mostrou que quando quer, ele sabe fazer negócio. E aí, finalmente, trarei detalhes dessa história. Giai, lateral direito da equipe do São Lourenço, vai ser reforço do Palmeiras pelos próximos 5 anos. Ou seja, teremos aí um bom lateral direito, um jogador de base de seleção argentina, um atleta muito requisitado já e, inclusive, muito bem avaliado no futebol europeu. O Palmeiras tirou da frente algumas equipes que estavam predispostas a fazer uma proposta pelo jogador agora, neste meio de ano, na janela forte do futebol europeu. O Palmeiras conseguiu demover a ideia, Abel Ferreira também entrou na parada e o São Lourenço vende o Giai para o Palmeiras, mas claro que não foi tão barato assim, mas ao mesmo tempo tem investimentos que precisam ser feitos. É o que eu falo para vocês sempre. Likes aqui, se inscreva aqui no canal se for a sua primeira visita por aqui, seja bem-vindo. Mas é aquilo que eu tenho falado sempre, né? Jogador de futebol hoje bom, aquele de nível minimamente em que a gente tem que aplaudir quando joga bola, né? Não tô nem falando de craque, mas tô falando daquele bom jogador que olha e você fala, pô, esse cara aí é bom de bola. Os caras não custam menos de 7, 8, 10 milhões, né? E se for atacante, então é mais caro ainda. O mercado está inflacionado, senhores. Se eu for falar para vocês, salário médio de jogador que vocês brincam que são bagres, vocês choram. Vocês acham que um bagre custa quanto hoje para um clube de Série A do futebol brasileiro? 600 pau e o cara tá reclamando ainda. É, meus amigos, é isso mesmo. Então, se um jogador bagre ganha 600 pau por mês, imagina um bom jogador para ser comprado. Tudo tem preço. Infelizmente, não é mais como outrora, né? Em que em 92, por exemplo, um Edmundo custou para o Palmeiras cerca aí de US$ 1,5 milhão. Tudo bem que à época o dólar também era praticamente pareado aí com o real, se bem que quando o Edmundo chegou nem plano real ainda tinha no Brasil, mas existia ainda uma certa variação bem menor do que é hoje. Mas os valores mudaram, meus amigos. Hoje em dia, bom jogador custa caro. E desta vez o valor não assustou o Palmeiras. O Palmeiras foi lá e conversou direitinho com o São Lourenço, tá bom? Então, mensagens para vocês aqui. Vamos falar mais detalhes de atletas também que estão saindo da equipe do Palmeiras. Tem também possibilidades de mais chegadas. Vamos especular isso aqui na live. Vamos conversar também a respeito desses próximos jogadores. Conversei agora há pouco com o Leandro Boldaquian na Transamérica, que também está tentando descobrir algumas coisas, então vamos nessa, saber o que seria essa interrogação que pode se apresentar ao Palmeiras também nesta próxima janela de transferências, mas o fato é que o Palmeiras está se mexendo. A reformulação está acontecendo. Se mais lenta, se mais gradativa, ou então se é uma reformulação que está surpreendendo muita gente, a gente, obviamente, discute por aqui. Mas likes aqui na tela. É isso. Vamos, então, falar da contratação de Giai. E que contratação, obviamente, já confirmada na TYC Esportes, que é, para mim, o melhor portal de notícias do futebol argentino. É o portal oficial do Campeonato Argentino, né? E que vou colocar aqui na tela para vocês, compartilhando tela como vocês gostam muito. Então, vou deixar bonitinho aqui no modelo certinho, para que vocês vejam, né? Aqui, ó, a chegada do Giai, que está na tela. Deixa eu colocar o bannerzinho da KTO para cá, que já tá lá em cima. Aê, meus amigos, cadê? Vem cá, KTO, sai daqui. Aê, pronto, agora tá bonito aqui, ó. São Lourenço já tem um acordo de palavra com o Palmeiras por Jack. E nada mais é do que negociação fechada, tá bom? Acordo de palavra que agora falta o Giai vir aqui ao Brasil, como praxe, fazer o exame médico e assinar o contrato, como tá tudo certo com ele, tá jogando, tá bem de saúde, graças a Deus, assina com o Palmeiras, tá bom? El Ciclone vende uma das suas joias ao clube brasileiro. Um possível rival na Libertadores. Bom, só se forem a decisão, que eu acho pouco provável, principalmente por parte do São Lourenço. Em troca de $7,5 milhões por 75% do passe e obrigação de compra de outros 15%. Ou seja, o Palmeiras pode ter 90% deste jogador. O que seria isso? Que ninguém explicou para vocês. Tá vendo por que eu falo para vocês seguirem portais bons, portais que dão sempre informações legais, de bons jornalistas? Falo porque eu conheço a equipe da TYC Sports, de várias coberturas que eu fiz de Libertadores ao longo da vida, e são caras
muito responsáveis. Vamos explicar isso aqui, ó. Quer dizer, o Palmeiras vai ter que pagar mais ainda com ele? Calma. Vamos descer aqui pra gente falar tintim por tintim, tá bom? Primeiro que a informação deles é a mesmíssima que a minha, então, como tem aqui para ilustrar, a gente ilustra aqui na tela que a live fica muito mais legal, tá bom? Então, explicando aqui que os dirigentes do São Lourenço chegaram a acordo com o Palmeiras para vender uma das suas joias, o Agustin Diay, de 20 anos, e que vai trazer uma solução para levantar as milionárias inibições, ou seja, os milionários problemas que hoje pesam sobre o clube argentino. São Lourenço está endividado, tem muita dívida ali no clube, enfim, a diretoria não faz um bom trabalho, está tendo que vender as principais peças em meio a Libertadores, e obviamente que o Diay era um cara assim, tá bom? Inclusive aqui embaixo, ó, tá falando de todas as dívidas, né, que o time do São Lourenço tem por jogadores que passaram ou estão por lá, né? O Adam Bareiro, que veio do Monterrey, tem dívida com um jogador que já saiu, o Diego Rodrigues, o Tijuana, né, também está cobrando ali, também pelo próprio Diego Rodrigues, o Ferencváros da Hungria, cobrando pelo Carlos Auski, o Independente Santa Fé cobrando pelo Yerson Gordillo, enfim, os caras estão numa pindaíba danada, tá? Tanto é que aqui fala sobre o futuro do Bareiro e tudo mais, que até interessa alguns clubes aqui do Brasil, o Atlético Mineiro, o River quer muito o Bareiro, mas o que nos interessa está aqui, ó, tá bom? Se bem que, todavia, restam alguns detalhes. Os detalhes é o exame médico e assinar o contrato, tá bom? É a forma de pagamento, isso aí já está definido. O Palmeiras vai pagar parte aqui, parte acolá, mas o fato é que está tudo muito bem alinhavado, tá? Por isso que o Palmeiras esteve com representantes na Argentina para cumprimentá-los. Está selado. Vamos voltar agora para colocar o acordo no papel e cada um assine, tá tudo certo, tá bom? Ele tinha uma cláusula de rescisão de 20 milhões, lembrando que o São Lourenço queria praticamente metade dela e, em tese, a negociação pode sair até por mais. É uma negociação, inclusive, muito parecida que fez o Palmeiras com o Diay, com a própria venda do Luiz Guilherme para a equipe do West Ham, que nós vamos falar daqui a pouquinho também, né? Você dá uma parte, no caso do Luiz Guilherme, ainda tem um bônus por metas a cumprir, e o Palmeiras ainda ficou com 20% do jogador, que pode, lá na frente, o Verdão ganhar ainda mais uma grana em relação a isso, tá? Numa possível revenda que pode, inclusive, até ultrapassar o valor da multa, tá? O Diay, olha só, que está falando aqui, ele tinha 10% dos direitos econômicos dele, o restante do São Lourenço. Então, o que ele fez? Ele cedeu, tá? Como parte da renovação de contrato, esses 10% ao São Lourenço, que ainda vai ficar com 15%, ou seja, o São Lourenço tem 25% no total, tá bom? Então, 25% por enquanto nessa compra do São Lourenço, 7,5 de dólares por 75% é que tem o Palmeiras. E essa obrigação de compra é o seguinte, tá? Significa que, se um determinado período que vai ser acordado com os clubes, provavelmente eles falam em 2 temporadas, tá? 24 meses. Se o jogador não for vendido e se valorizar, aí o Palmeiras tem que pagar mais 2 milhões de dólares para a equipe do São Lourenço, num total que ficaria em torno de 9 milhões e meio essa negociação, tá bom? Então, o São Lourenço ainda ficaria com 10% e o restante na mão do Palmeiras. Então, essa obrigação de compra, pelo menos nessa informação aqui, tá? E aí que a gente precisa descobrir isso, claro, com mais afinco, porque a história vai ser colocada agora no papel. Geralmente, esses acordos têm entre 24 e 36 meses, né? Um tempo hábil aí do cara jogar, se valorizar e maturar. E como ele é muito novo, então, até aproximadamente aí 22 anos, se o Palmeiras não conseguir revendê-lo por um valor grande, como foi no caso do Vinha, né? Que durou uma temporada e meia aí com o Palmeiras e conseguiu ser bem revendido, o Vinha que está no Flamengo. Se o Palmeiras não conseguir fazer essa revenda, o Palmeiras tem mais 2 milhões de dólares a pagar para a equipe do São Lourenço, tá bom? Então, é esse o acordo que foi acertado entre o Palmeiras e o São Lourenço, tá? Se o Palmeiras vendeu o jogador, ele tem 25% a repassar ao São Lourenço do negócio, tá? Se o Palmeiras não vendeu o jogador, ele tem mais 2 milhões de dólares a pagar pelo São Lourenço. Então,
Às vezes, se não vender, pode ser mais barato do que a revenda. Se bem que todo mundo pode ganhar nessa brincadeira, né? Porque aí, geralmente, uma revenda, vamos supor que como foi o caso do Arthur, né? O Palmeiras comprou por 8 e vendeu por 18, né? Numa metas aí a bater do Arthur. O Diay é um jogador para daqui, sei lá, 2, 3 temporadas, se jogar no nível que ele joga no São Lourenço, ele é muito bom jogador. É um atleta aí para ser revendido aí por 16, 17, 20 milhões, tá? Dá para se vender, sim, um bom lateral, um bom defensor por esse valor. Então, esse é o negócio, tá? O atleta agora chegar, ganhar a minutagem, esperamos que o Abel não faça o Diay escalar montanha, que ele chegue e já ganhe de fato uma posição em que ele chega de verdade, até pelo investimento para ser titular, como foi o Aníbal Moreno. Claro que deve chegar para ficar 1, 2, 3, 4 jogos no banco, vai entrando no decorrer da partida e pela bola ele tem total condição de ser titular da equipe do Palmeiras, tá? E aí, com isso, o Palmeiras valorizar o atleta e resolver para mim uma pendência dessa lateral direita, que é uma lateral que, tirando aí o Marcos Rocha nos últimos anos, o Mike, que para mim deveria ser titular, nunca conseguiu agarrar essa posição, né, e algemá-la como todo mundo esperava, né? Porque é uma posição que toda hora ele vai lá, vai o Marcos Rocha. Aí toda hora vamos fazer linha de 3, porque não sei o que acontece que o Mike não consegue. Para mim passa, tá? Mas pro Abel não passa essa confiança de ser o novo dono da lateral. Até porque eu acho que existe um exagero, né? Um paternalismo exagerado do Abel com o Marcos Rocha. Então, qualquer motivo tem que pôr o Marcos Rocha na equipe, o que para mim é algo que não faz o menor sentido. Mas enfim, a negociação é esta, posta a mesa aí para todo mundo. Então, o Palmeiras finalmente volta à carga depois de muito tempo para contratar um bom lateral direito e um cara que a gente espera que tenha um futuro brilhante com a camisa da equipe do Palmeiras. Então, entenderam o modelo do negócio? 7 milhões e meio, tá? O acordo do Palmeiras com o São Lourenço por 75% desse jogador. O São Lourenço comprou, ou ficou, no caso, com 10% do Diay mais 15% que ele tinha no total dessa fatia, né, de 90% que ele tinha no total do jogador. E aí, com isso é o seguinte, o Palmeiras vendendo o Diay, claro, por um valor melhor, passa os 25 à direita do São Lourenço. Se o Palmeiras não vender o jogador em um período que aí a gente precisa saber qual que vai ser o acerto, se 18 meses, 24 meses, 36 meses, depende muito aí do acordo que é colocado em contrato, o Palmeiras tem que desembolsar 2 milhões de dólares para a equipe do São Lourenço, tá bom? Então, eu achei que foi um bom acordo. O Palmeiras finalmente fez uma negociação como gente grande, teve que subir ali o valor, mas não tem problema, é assim que funciona, né? Negociação é assim, mas também não adianta você especular muito por baixo, senão você acaba até assustando aqueles que têm interesse em fazer o negócio, senão o cara fala, pô, você também vem aqui para desvalorizar o produto? Pô, como é que é? Não é assim que funciona e tá tudo muito bem resolvido. Agora, esperamos, nesses próximos dias, os exames médicos do jogador para vir aqui a assinatura de contrato e o anúncio oficial. Na Argentina, tá? Inclusive, nessas informações, não só aqui da TYC Esportes e tudo mais. Aliás, deixa eu só voltar aqui para o site, que tem uma outra informação bem legal aqui que eles colocaram, tá bom? Deixa eu voltar aqui na tela cheia com vocês, rapidinho, que aí vocês prestam atenção numa coisa que eu achei bastante interessante, né? O Palmeiras, tá? Conseguiu a 5ª maior venda da história do São Lourenço, como eles colocam aqui, tá bom? Então, olha só, o Ivan Córdoba, lembra? Um zagueiro que jogou na Inter de Milão, colombiano, era bom de bola, a beça, jogava demais, o baixinho, né? Destro, que jogava muita bola. Foi vendido por 14 milhões de euros à Inter, isso lá no começo dos anos 2000. Depois, o Ángel Correa, que vocês conhecem bem, atacante do Atlético de Madrid, 10 milhões e meio de euros. Sebastião Abreu. Quem que é Sebastião Abreu? Vocês sabem quem que é? Claro que sabem. Se não sabe, eu falo. Louco Abreu, jogou no São Lourenço. Bom, aliás, onde não jogou o Louco Abreu, né? Também 10 milhões e meio de euros à época foi para o La Coruña. O Adolfo Gaich, que foi na temporada passada, um bom centroavante, também de seleção de base da Argentina, para o CSKA Moscou. Aliás, muito bom jogador, o Adolfo Gaich. E agora, o Agustin Diay, que pode, inclusive, dependendo, né? Se o Palmeiras tiver que pagar mais 2 milhões e meio desse jogador,
numa venda total que pode chegar a 9 milhões e meio e ultrapassar o Adolfo Gait e ser o quarto jogador mais bem vendido da história do São Lourenço. Então tá aí, ó, o São Lourenço que teve esse grande Ivan Córdoba, foi um zagueiraço, o Ángel Correa, muito bom atacante, o Gait também, um belo centroavante, claro que o Correa é bem melhor do que ele, lógico, né? E aí tem o Agustin Diay aqui com 7 milhões e meio de euros ao Palmeiras. Então, Tá aí então, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do Palmeiras. Palmeiras que fez a contratação aí bombástica aí, né? O jogador aí ótimo, qualidade boa, pagou um preço consideravelmente alto aí para os padrões brasileiros. Uma ótima venda aí, né? Uma ótima compra aí, né? Uma ótima venda também para o São Lourenço, que faturou uma grana absurda aí, né? Cerca aí de quase 42 milhões em reais para eles, dar um levante para eles consideravelmente alto. E o Verdão aí adquire aí, tem uma aquisição de um bom jogador e ficaremos atentos aí no dia a dia do decorrer do maior clube brasileiro. Se você gostou desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você não estar perdendo nada, combinado?